Opa, e aí, tudo bem? Uma das coisas mais interessantes que já disseram a meu respeito é que eu teria um senso de humor britânico. Isso é algo abstrato para se ouvir, né? O que é um humor britânico, né? Mister Bean, por exemplo. É, Mas não, quando se diz assim humor britânico, eu acho que a pessoa quer referir algo mais próximo ali do Monty Python, sabe? Filmes do tipo A Vida de Brian, ou essas séries mais recentes do Ricky Gervais, acho assim que fala, né? Aquele do Afterlife, né? O que é, portanto, um elogio. Eu vou tomar como um elogio. Porque tem um quê assim de sagacidade, né? Claro, é cáustico, é cítrico, né? Mas tem ali uns elementos até de cultura que me fazem orgulhoso de ter ouvido isso. Estou contando isso porque eu estou em mãos aqui agora com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Né? Não é a edição que eu tinha, a que eu tinha é a da editora brasiliense, muito antiga. Esse aqui é o compilado dos 5 livros que o meu filho tem. Achei aqui na estante dele e resolvi comentar. O Douglas Adams, ele é o involuntário fundador, criador do Dia do Orgulho Nerd. Né? É aquele dia em que o pessoal sai com toalhas nos ombros, né? E com camisetas escrito 42, que são referências dessa obra. Se você ainda não conhece, eu vou começar aqui com o prefácio da edição brasileira e você vai ver que bacana. Né? Então vamos lá. Com a palavra, o prefaciador, Sr. Bradley Trevor Grieve, autor de Um Dia Daqueles. Então ele fala assim, vem comigo. Prefácio. Com uma galeria de personagens bizarros e tantas reviravoltas abruptas na trama que você se sentirá em uma montanha russa, O Mochileiro das Galáxias é, sem dúvida, uma das mais criativas e cômicas séries de aventuras já escritas. Mas o que torna o texto de Douglas Adams tão hipnótico? Além do fato de ser considerado por muitos um dos autores mais perspicazes de nossos tempos, ele também se envolveu profundamente com literatura e ciência. A leitura, o humor, os animais selvagens e a tecnologia eram suas grandes paixões, e ele soube reunir esses interesses aparentemente disparatados com toda a concisão e a energia de um supercondutor de partículas atômicas, inundando seus leitores com um dilúvio de hilariantes conceitos abstratos e teorias perversamente avançadas. Adams nasceu em Cambridge, na Inglaterra, em 1952. Sob a orientação de alguns professores dedicados, desenvolveu um intelecto privilegiado durante seu período na escola. O que lhe faltou em termos de agilidade física, ele compensou com seus neurônios ágeis, impressionando seus mestres e colegas com pensamentos originais, introspecções profundas e um humor avassalador. De acordo com o que se diz, ele viveu para escrever, mas essa versão se opõe à sua própria confissão de que escrevia de forma lenta e dolorosa. Por outro lado, há relatos de sua habilidade invejável de gerar página após página de puro brilhantismo, com um editor desesperado bufando sobre seus ombros. Curiosamente, mesmo após ter obtido sucesso internacional, tornou-se famoso nos círculos literários por fazer qualquer coisa, menos escrever. A trajetória de Adams foi previsível. Em um determinado momento, com suas ocupações literárias temporariamente em suspenso, ele finalmente encontrou seu lugar a produzir a série de rádio da BBC em que o Guia do Mochileiro das Galáxias é baseado. Embora se declarasse um ateu radical, seus livros demonstram um sentido claro de justiça e compaixão. No início achei isso um pouco estranho, mas depois compreendi o que ele queria dizer. A maneira como você se comporta hoje, como explora os talentos e as oportunidades, é uma coisa muito mais importante para um ateu genuíno do que para um religioso. O que você faz nesta vida torna-se incrivelmente importante, já que você tem só essa única possibilidade de fazer a coisa certa, de contribuir de alguma forma para aqueles que você ama ou que seguirão seus passos. Adams usou sua importância, seu intelecto e sua energia para contribuir de várias formas. Viajou ao redor do mundo para documentar as espécies em risco de extinção
e se tornou patrono do projeto Save the Rhino International. Entre suas muitas ações para apoiar este último projeto, escalou o Kilimanjaro, fantasiado de rinoceronte, para ajudar a divulgar a sua causa. A genialidade de Douglas Adams e a forma como ele usa situações absurdas para nos fazer rir de nós mesmos certamente encontrarão eco no amor pela vida e no bom humor que meus amigos brasileiros têm de sobra. Divirta-se. Eu lembro que eu li uma vez, em espanhol, um livro chamado Hasta Arriba. Eu não achei uma versão em português, e é um livro em inglês, assim, desse humor britânico. Cara, o livro mais engraçado que eu já li. Um dia eu vou fazer uma resenha sobre. É hilário, um grupo de alpinistas ingleses que vão escalar o K2, o Everest, sei lá. E, meu Deus, né? Para você ter uma noção de quão crítico é a proposta, o pensamento do Monty Python, eu lembrei de um trecho aqui do filme A Vida de Brian, em que eles criticam, por exemplo, e eu falo sem maldade, tá, gente? Não tem nenhuma pimenta aqui, não. Mas eles criticam as esquerdas, né? No sentido de que elas sempre estão divididas, né? E nunca formam uma unidade. Então, por exemplo, o filme A Vida de Brian se passa na época de Jesus, né? Que era uma época em que supostamente todo mundo queria ser o Messias, e o Brian seria um Messias involuntário. E aí era a Judéia, ocupada pelos romanos, né? Portanto, os romanos eram os invasores, os colonizadores, e começa uma discussão entre um grupo ali sentado ali naquela concha acústica, aqueles teatro grego e tal, e uma discussão, né, acalorada lá, né, sobre a revolução e sobre como fazer para derrubar o inimigo, né. E aí um deles fala assim, porque o nosso inimigo é o fulano da Frente Popular de Libertação da Palestina. Aí o outro fala assim, não, na verdade, o nosso inimigo é o da, sei lá, a libertação pelo povo da Palestina. Aí o outro fala, não, na verdade, são os libertários palestinos da Judéia ocupada que são os inimigos. E nisso passa um terceiro, né, desavisado, e ele começa a tomar tomate do pessoal, todo mundo, bu. E eles falam, quem que é ele? Ele é um pretor romano? Ele fala, não, ele é o da Frente Libertária da Palestina Livre e tal. Entendeu? Então, assim, fica aquela confusão entre os partidos, né? E ninguém chega num projeto único e a Judéia continua ocupada, né? Então, esse tipo de humor assim. Eu vou dar a palavra aqui para o próprio Douglas Adams, para você ver como o espírito dele é muito sagaz, né? Eu só esqueci, desculpa, de dar o crédito da tradução, né? Então eu estou aqui com uma edição da editora Arqueiro e a tradução de Carlos Irineu da Costa e Márcia Heloísa Amarante Gonçalves, além de Paulo Henriques Brito. Okay? Créditos dados, vamos aqui para o Douglas Adams. Um gênio. Prólogo. Muito além, nos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental desta galáxia, há um pequeno sol amarelo e esquecido. Girando em torno deste sol, a uma distância de 148 milhões de quilômetros, há um planetinha verde-azulado absolutamente insignificante, cujas formas de vida, descendentes de primatas, são tão extraordinariamente primitivas que ainda acham que relógios digitais são uma grande ideia. Este planeta tem, ou melhor, tinha, o seguinte problema: a maioria de seus habitantes estava quase sempre infeliz. Foram sugeridas muitas soluções para esse problema, mas a maior parte delas dizia respeito basicamente à movimentação de pequenos pedaços de papel colorido com números impressos. O que é curioso, já que em geral não eram os tais pedaços de papel colorido que se sentiam infelizes. E assim o problema continuava sem solução. Muitas pessoas eram más e a maioria delas era muito infeliz, mesmo as que tinham relógios digitais. Um número cada vez maior de pessoas acreditava que havia sido um erro terrível da espécie descer das árvores. Algumas diziam que até mesmo subir nas árvores tinha sido uma péssima ideia e que ninguém jamais deveria ter saído do mar. E então,
uma quinta-feira, quase 2000 anos depois que um homem foi pregado num pedaço de madeira por ter dito que seria ótimo se as pessoas fossem legais umas com as outras, para variar, uma garota, sozinha, numa pequena lanchonete em Rickmansworth, de repente compreendeu o que tinha dado errado todo esse tempo e finalmente descobriu como o mundo poderia se tornar um lugar bom e feliz. Dessa vez estava tudo certo, ia funcionar e ninguém teria que ser pregado em coisa nenhuma. Infelizmente, porém, antes que ela pudesse telefonar para alguém e contar sua descoberta, aconteceu uma catástrofe terrível e idiota, e a ideia perdeu-se para todo sempre. Esta não é a história desta garota. Muito bom, né? Muito bom. Olha, para ter a capacidade de escrever dessa maneira, precisa ter muito estofo, sabe? Muita leitura, né? E aí a história é o seguinte, né? O mundo vai acabar, né? Vai ser construída uma estrada intergaláctica, né? E o departamento, lá, a subprefeitura da região da Via Láctea, onde fica a Terra, não quis nem saber das reclamações dos terráqueos, porque o negócio ficou por 300 anos esperando alguém consultar há 5 anos-luz lá na Alpha Centauri, e os humanos não foram ver, e aí ficou por isso mesmo, e aí chegaram as naves para destruir o planeta para construir a bendita rodovia, né? Bom, e aí tem uma analogia com o protagonista, porque é um terráqueo, o Arthur Dent, o protagonista. Ele um belo dia acorda, como todos os dias, vai lá fazer a barba, tá lá fazendo, e aí ele olha no espelho uma escavadeira que vinha destruir a casa dele, né? E aí ele vai reclamar e o representante da prefeitura fala, não, mas o papel estava lá, ficou durante 5 anos lá no departamento, debaixo da escada, atrás do móvel lá da prefeitura, você não viu porque você não quis. Né? E aí, sem outra solução, o protagonista deita na casa, no chão, desculpa, na frente da casa, para que o tanque, se for passar, vai ter que passar em cima dele. Né? E aí o autor vai descrevendo. Então vamos lá, diz assim: os seres humanos se adaptam a tudo com muita facilidade. Assim, quando chegou a hora do almoço nos arredores da casa de Arthur, já havia se estabelecido uma rotina. O papel de Arthur era o de ficar se espojando na lama, pedindo de vez em quando que chamassem seu advogado, sua mãe ou lhe trouxessem um bom livro. O Sr. Prosser ficou com o papel de tentar novas táticas de persuasão com Arthur de vez em quando, usando o papo do para o bem de todos, o da marcha inevitável do progresso, o de sabe que uma vez derrubaram minha casa também, mas continuei com minha vida normalmente, bem como diversos outros tipos de propostas e ameaças. O papel dos operadores dos tratores, por sua vez, era de ficar sentado, tomando café e examinando a legislação trabalhista, para ver se havia um jeito de ganhar um extra com aquela situação. E a Terra seguia lentamente em sua órbita cotidiana. O livro chama O Mochileiro das Galáxias, o Guia do Mochileiro das Galáxias, porque supostamente é como se fosse uma espécie de enciclopédia britânica, sabe? Assim, uma Wikipedia, né? O tal do Guia do Mochileiro. Então, as pessoas que estão perdidas nos confins do universo, ou que precisam de alguma referência para suas viagens, para suas explorações, eles têm à disposição o bendito aparelho, que é como se fosse um Kindle, né? Um tablet, né? Que tem escrito assim em letras garrafais, assim que você o liga. Ele aparece assim, não entre em pânico. Né? E ele tem resposta para tudo. Está tudo escrito ali. E esse empreendimento, essa empresa, ela tem correspondentes universo afora, inclusive na Terra. Então, aqui na ficção, existiam alienígenas entre nós, pesquisando a Terra para fazer constar na bendita enciclopédia. Né? E um deles era o Ford Prefect, que é um co-protagonista. E eu separei aqui, espero que eu consiga achar um trecho aqui. Então a Terra acaba, a Terra é destruída, né, pelas naves, e esse alienígena ele consegue salvar o Arthur Dent, né, o único terráqueo que sobreviveu. E olha o comentário do autor. Né? Vamos lá. Então a Terra acabou, aquela explosão horrorosa, né, o cara ficou desacordado e de repente ele voltou a si. Então vamos lá. Arthur Dent mexeu-se e gemeu de novo, produzindo sons incoerentes.
Tome, coma um pouco, insistiu Ford, sacudindo o pacote. Se você nunca passou antes por um raio de transferência de matéria, deve ter perdido sal e proteína. A cerveja que você tomou deve ter protegido um pouco seu organismo. Disse Arthur Dent e abriu os olhos. Está escuro. Disse Ford Prefect. Está escuro, sim. Luz nenhuma, disse Arthur Dent. Escuro, completamente escuro. Uma das coisas que Ford Prefect jamais conseguiu entender em relação aos seres humanos era seu hábito de afirmar e repetir continuamente o óbvio mais óbvio. Coisas do tipo, está um belo dia, ou como você é alto, ou ah meu Deus, você caiu num poço de 10 metros de profundidade. Você está bem? De início, Ford elaborou uma teoria para explicar esse estranho comportamento. Se os seres humanos não ficarem constantemente utilizando seus lábios, pensou ele, eles grudam e não abrem mais. Após pensar e observar por alguns meses, abandonou essa teoria, em favor de outra. Se eles não ficarem constantemente exercitando seus lábios, pensou ele, seus cérebros começam a funcionar. Depois de algum tempo, abandonou também essa teoria, por achá-la demasiadamente cínica, e concluiu que, na verdade, gostava muito dos seres humanos. Contudo, sempre ficava muitíssimo preocupado ao constatar como era imenso o número de coisas que eles desconheciam. Concordou Ford. Nenhuma luz. Deu uns amendoins a Arthur e perguntou-lhe, como é que você está se sentindo? E por aí vai. Assim, o livro é hilário. Eu lembro quando eu travei contato com ele, eu tinha 9 anos, 10 anos, uma coisa assim. Teve lá uma exposição de livros, feira de ciências, sei lá, na minha escolinha, né? Em Salvador da Bahia, viu? A Escola Éden, do Jardim de Alá, que existia lá naquela época. E teve lá essa feira. E aí, para minha faixa etária, os livros eram A Bolsa Amarela, O Cachorrinho Simba, sei lá, né? A Peppa Pig, se tivesse na época, né? E eu desprezava aquilo ali, eu achava aquilo ali um assinte, né? A minha inteligência, a minha alfabetização. E aí tinha esse livro aqui, que era para uma classe mais avançada, né? E eu escolhi esse aqui, o que encheu minha mãe de orgulho por um lado e de dúvida por outro, né? De que eu ia dar conta. E dei e guardo com carinho a leitura. Eu vou ler o último trecho para encerrar, né? Agora ele explicando aqui como funciona a enciclopédia, o bendito guia do mochileiro. Então, quando o candidato ali pega o aparelho e liga, né, e faz uma pesquisa, ele traz lá o verbete. Imagina a Wikipedia, né? Só que isso aqui foi escrito na década de 70, 80, né? Então ele antecipou bastante. É uma enciclopédia digital, virtual. Mas vamos lá, deixa o Douglas Adams falar. O Guia do Mochileiro das Galáxias faz algumas afirmações a respeito das toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar, em parte devido ao seu valor prático. Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmórea de Santragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela sob as estrelas que brilham avermelhadas, no mundo desértico de Cacrafum. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada às águas lentas e pesadas do rio Moth. Pode umedecê-la e utilizá-la para utilizar em um combate corpo a corpo. Esse eu já vi. Enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Traal, um animal estonteantemente burro, que acha que, se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro e, naturalmente, pode usá-la para enxugar-se com ela, se ainda estiver razoavelmente limpa. Porém, o mais importante é o imenso valor psicológico da toalha. Por algum motivo, quando um estrito, isto é, um não mochileiro, descobre que um mochileiro tem uma toalha, ele automaticamente conclui que ele também tem escova de dente, esponja, sabonete, lata de biscoito, garrafinha de aguardente, bússola, mapa, barbante, repelente, capa de chuva, traje espacial, etc. Além disso, o estrito terá prazer em emprestar ao mochileiro qualquer um desses objetos, ou muitos outros,
que o mochileiro por acaso tenha acidentalmente perdido. O que o estrito vai pensar é que, se um sujeito é capaz de rodar por toda a galáxia, acampar, pedir carona, lutar contra terríveis obstáculos, dar a volta por cima e ainda assim saber onde está a sua toalha, esse sujeito claramente merece respeito. Daí a expressão que entrou na gíria dos mochileiros, exemplificada na seguinte frase: Vem cá, você sancha esse cara do pau, o Ford Prefect? Tá aí um mingo que sabe onde guarda a toalha. E ele explica: sancha, conhecer, estar ciente de, encontrar, ter relações sexuais com. Do pau, cara muito incrível. Mingo, cara realmente muito incrível. Né? E tem várias passagens, né, sensacionais, vários personagens muito bem construídos. Né? Tem a história do número 42, que é a resposta definitiva, a resposta universal. Um belo dia foi construído um supercomputador maravilhoso, aquele negócio meio Isaac Asimov, assim, que saberia responder tudo, né? E então foi feita a seguinte pergunta, né? Computador, né? Qual é a resposta para tudo, para a vida, o universo e tudo? E o computador demorou um tempão. E aí ele respondeu assim, 42. Mas aí, qual era a pergunta? No site tinha que fazer de novo o caminho inverso, né? Para que o computador pudesse chegar na pergunta. Só que ele tinha sido programado para fazer a resposta, né? Eu me divirto com essas coisas, né? Espero ter te influenciado a buscar, né, os outros livros do Douglas Adams, eventualmente os filmes do Monty Python, né? Vale muito a pena. Eu sempre dou muitas risadas, vira e mexe eu volto, né, nessa. Me lembra a infância, me lembra um momento em que eu tinha outras coisas na cabeça, né? Eu era não mais feliz, eu acho que a vida tem seus momentos, né, interessantes assim, mas eu era mais jovial, né? Era mais inocente, talvez. Então eu vou encerrar aqui me despedindo de ti, agradecendo a atenção. Então, 93. Ou não, 93 é outra coisa. 42.